Olá, eu sou Byakuya Teorias. Estou aqui para trazer a teoria Eu no mundo de Danmachi. Tudo começa quando estava indo para o mercado. Eu estava atravessando a rua e foi quando um caminhão me atropelou. Quando eu abri meus olhos eu vejo que tinha uma cadeira e um computador na minha frente. E de repente a cadeira vira. Quando eu vi quem estava lá era Games Edu. Eu pergunto, é você mesmo Games Edu? Se for um sonho ninguém me acorde. Então Games Edu fala, garoto, você fez muitas coisas boas e muitas coisas ruins na sua vida, então eu nem vou te mandar nem para o céu, nem para o inferno. Você poderá ir para um mundo à sua escolha com 10 pedidos. Eu falo, ok, eu quero ir para o mundo de Danmachi. Meu primeiro pedido é ter aparecida Byakuya Kushiki. No segundo pedido, de todos os poderes de Byakuya. Meu terceiro pedido é de todos os poderes do Gojo. Meu quarto pedido é de todas as transformações do Goku. Meu quinto pedido, a lança de Lubu. Ter a Bizento, a espada de Byakuya. Ter o cajado dos 6 reinos do Buda. Meu sexto pedido é ter. Sétimo pedido é ser imortal. Meu oitavo pedido é ter os olhos do Senhor do Adão, a visão do Buda. Ter uma Genkyo eterno. Meu nono pedido, ter os poderes do Tecnologia. Meu décimo pedido e ter o Senmun e o Star Platinum. Então Games Edu fala, ok, irei te mandar para esse mundo. Então eu fico cego por alguns segundos. Quando eu abro meus olhos eu vejo que eu estava numa floresta. Então eu falo, melhor eu ir para a masmorra. Então eu fui seguindo o caminho. Então eu cheguei nas masmorras. Então foi subindo até chegar a andar 20. Então comecei a matar os monstros com a minha lança. E quando tá formatando, eu estava pensando, depois daqui acha melhor me registrar. Então continuei matando. Eu fiquei na masmorra. Então quando eu sair de lá, eu fui me registrar. Eu fui tudo negócio certo. Então a atendente me perguntou, você tem alguma família? Eu falo, não. Então eu pergunto para ela se ela podia ver meus tatus. É claro. Então ela viu meus tatus, já percebeu que estava com tudo no rank S e no level 30 e ela fala, você tá no level 30. Eu forte e não gosto ninguém me supere. Então eu falo, é melhor eu achar uma casa para mim morar. Então a pé. Logo então eu achei uma casa e fui dormir. E quando levantei peguei a minha lança. Quando tava indo para a masmorra, eu passei pela família Loki. Eu estava igual Lubu. Foi quando Elsa, da família Loki, que viu meus tatus e as ficou surpreendida, porque ela não viu ninguém a chegar no level 30. Quando eu cheguei lá na masmorras, eu comecei a subir. Então eu fui para o andar 36, o lugar inexplorado, e com isso a família Loki começou a me seguir. Eu já tinha percebido, mas não tava nem ligando. Foi quando começou a surgir monstros. Então começa a usar meus poderes das minhas pétalas de rosas. Então eu fiz umas aqui com os monstros. A família Loki estava surpreendida. Então eu falo alto, será que não tem ninguém à minha altura aqui? Vou matar o boss. Então vou na direção do box. Quando eu cheguei, o boss era um cachorro com 20 m de altura. Então eu falo, tá na hora de usar aquilo. Eu guardo a minha, eu digo, respiração do trovão, sétima forma, Deus do trovão flamejante. E quanto monstro ao meio, então eu falo, aí é melhor eu ir embora, já chega de masmorra para hoje. Então eu uso Star Platinum para o tempo. Então eu vou para fora da masmorra e depois eu digo, tempo, volte a correr. Então a família Loki não entendeu nada. Depois de 2 anos a história original ia começar. Estava no andar intermediário matando alguns monstros para mim ganhar dinheiro, mas foi quando um monstro cachorro fugiu de mim. Então eu fui atrás e lá tinha um garoto com minotauro e com monstro que eu deixei fugir. Então eu achei um ataque com a minha lança e partiu o meu monstro. Meio que chegou uma garota, ela era princesa da espada. Gente, eu não lembro o nome da princesa da espada. Então se lembrarem coloque nos comentários. Então eu falo, garoto, você está bem? Mas o garoto saiu correndo e eu faço que eu assustei ele. E a princesa da espada fala, eu acho também assustei ele. Eu falo, há muito prazer, meu nome é Byakuya Kushiki. E ela fala, meu nome é Izzy. A pergunta que eu sou de uma família. Não, mas eu tenho que ir. Eu voltar daqui. Garoto esqueceu a faca dele. Então tchau. Então eu fui atrás do Bel. Então eu não acho ele. Então eu falo, amanhã eu ver se eu acho ele. Então eu tava indo para minha casa. Foi quando eu esbarrei com a Ais. Eu pergunto para ela se ela viu aquele garoto e ela fala que não. Então me perguntou, Byakuya, por que você não faz uma família? É porque nenhuma família me interessa agora. Então ela fala, lembrei, você é aquele pessoa que cortou o monstro do andar 36 ao meio só com um golpe. Ah, então você tava lá. Então você é da família Loki. Ela fala assim. Então convidei ela para comer alguma coisa. Então mas comemos e eu levei ela para a casa da família Loki. Então me despeço dela e vou embora. E no outro dia eu fui no lugar onde a gente vai para registrar. Então quando
eu entrei eu vi o Biel conversando com uma moça. Não chegue perto de falei Bel. Ele vira para trás, me vê me pergunta o que você quer. Eu quero entrar na sua família. Então ele fica surpreendido. Ele fala ok, eu vou te levar minha deusa. Então eu segui o Bel para onde ele morava com a deusa Estia. Então o Bel entra na casa e fala minha deusa de uma pessoa querendo falar com você. Então Estia pergunta quem mande entrar. Então eu entro e Bel fala ele quer entrar no nossa família. Então ela fala você quer mesmo entrar nossa família? E falo sim. Então agora você e minha família eu pegue suas coisas, eu tenho uma casa. Então eles pegam suas coisas e vão me seguindo. Quando chegamos na minha casa eles viram quero uma mansão. Então eu falo pode entrar explicar maravilhados. Então falei tô indo para a masmorra matar o Golias. Então eu saí de lá com o poder da luz. Então eu acabo matando o Golias e foi descendo. Quando no quinto andar foi quando eu vi o Bel desmaiado no chão. Então eu tava chegando perto foi quando eu ouvi uma voz familiar e ela fala Byakuya o que você faz aqui? E o olho para trás e vejo a Isa. Eu falo eu fui matar o Golias, eu tava descendo. Você conhece ele? Eu falo sim, eu sou da família dele. Entrei ontem. Ele usou muita magia do jeito. Então falei melhor eu levar ele para casa. Então dá um abraço na Ais e percebo que ela tá com um pouco vermelho. Então eu pego o Bel, coloco ele no meu ombro e vou embora. Então eu cheguei na nossa casa, coloquei ele na cama dele que esperando. Então ele acorda e pergunta o que aconteceu. Eu falo você usou muita magia. Então fala Bel eu vou te ensinar o habilitar de minhas chamadas. Tandy pergunta o que é isso e eu falo Snatch é uma habilidade que algumas pessoas podem despertar tipo para o tempo cura. Essas coisas eu tenho dois. O Star Platinum consegue parar o tempo e o Semu controla a gravidade. Então eu pego um arco e flecha. Eu atiro uma flecha no Bel e quando o Bel recebe a flecha ele ganhar o stand do Dio. E eu falo olha um que para o tempo. Então eu treino o Bel de dia. Então falo Bel que tal a gente sair para comer? Ele falou alguém. Eu coloco a minha roupa. Quando nós chegamos nós vimos a família Loki bebendo. Então falo bem baixo para o Bel você quer ver? Ele fica o medo. Ele fala assim. Então eu mando o meu instinto assassino para cima deles. Todos caíram no chão com a pressão do meu instinto assassino. Então eu paro de soltar o meu instinto assassino. Então eu falo vamos comer Bel. Então nós comemos. Foi quando aquele lobo começou a falar mal do Bel. Então Bel sai correndo do restaurante. Eu olhei para a porta e olhei para aqueles lobo como o meu Mangekyou ativado. Eu falo Tsukuyomi. Então eu falo se você usar fala mal dos meus amigos na minha frente eu te mato. Então a Is pergunta Byakuya fica com ele. Eu falo Tsukuyomi o reino dos pesadelos. Então vou correndo atrás do Bel mas eu não acho ele. Então fui para a nossa casa. No outro dia de manhã o Bel volta para casa cheio de sangue. Então falo Bel onde você tava? Ele fala Byakuya eu quero ficar mais forte. Então eu falo então amanhã começar de treinar mas primeiro vai descansar a Bel enquanto eu vou para a masmorra. Então eu fui então eu fui para lá mas no caminho tava pensando mano será que eu amo a Is? Eu penso nisso antes de ir para a masmorra. Eu fui parar a loja da família e festo. Eu queria comprar um soco inglês. Então achei numa loja e comprei e fui para a masmorra. Eu tava chegando no andar 27 foi quando olhei para trás e ver a família Loki. Então meus pensamentos estão aqui. Eles sabem que eles não têm chance contra o besta. Então continue seguindo em frente. Então eu cheguei no boss. Então eu usei o poder da luz e fosse uma flecha de luz. Eu mandei a flecha na direção do besta. Ele é acertado mas não morre. Então eu ativei o meu Mangekyou. Então eu crio o Suzano fase 2. Então eu começo a espancar o besta. Então eu desativei o meu Suzano. Então eu pego a minha lança e dou o golpe final. Então quando eu ia para o andar 40 foi quando eu ouvi a voz da Ais. Eu pergunto para ela o que você tá fazendo aqui? É muito perigoso aqui. E ela fala eu me perdi do meu eles estão. Ela fala 27. Eu falo vamos lá você lá no caminho. Ela me perguntou se eu não tinha namorada. Eu falei que não. Eu não. No meu pensamento parece que alguém tá gostando de mim. Então sem pensar duas vezes eu puxo ela e dou um beijo nela. Ela fica surpreendida mas corresponde beijo. Então falo mas desde o primeiro dia que eu te conheci eu sabia eu tinha me apaixonado por você. E ela fala eu também mas quando eu e ela beijamos a família Loki chegou lá viram eu e a Is se beijando. Loki ficou super estressada. Então fala é melhor eu ir embora. Eu uso Star Platinum e para o tempo e vou embora. Quando cheguei em casa a Estia falou Byakuya e Bel eu quero que vocês venham comigo para uma festa que vai acontecer hoje. Então coloque suas melhores roupas. Então eu coloquei a roupa do Byakuya
capitão. Então nós fomos para lá. Eu levei minha espada. Nós chegamos na festa. Entramos, todos olharam para nós porque a família Estia só tinha 2 membros, eu e Bel. Então falei, Bel, vem comigo. Então eu e o Bel sentei à janela. Então falei, Bel, você conhece o que é energia espiritual e a energia Jujutsu? Ele fala, não entra no comércio. Explicar como funciona a cada uma. Então Bel fico impressionado. Então pergunta, você pode me ensinar isso? E eu falo, claro. Mas quando eu olho para trás eu vejo a Estia e a Loki brigando. Então para acabar logo com aquela briga, então eu soltei o meu que é de Deus e fiz os deuses se ajoelharem e as pessoas das suas famílias caíssem no chão. Eu só não direcionei para a Estia. Então todos olham um para mim. Eu estava um olhar normal. Então eu paro de usar o meu ki e volto a olhar as estrelas. Bel fico impressionado com meu poder então e pergunta a Byakuya, qual é o seu passado? Então falo, meu passado, onde eu morava tinha divisões. Eu era o líder da 6ª divisão e eu tive uma irmã, mas nós capitais fomos enganados. Falaram para nós que a minha irmã era uma traidora. Nesse dia eu não estava, eu estava fazendo uma missão. Então decidiram executar ela, mas eu não aproveita isso. Então começou uma batalha de 1 ano. Minha irmã foi executada. Quando eu termino de contar, eu tava chorando. Então o Bel fala, desculpa Byakuya, não queria fazer você chorar. Eu falo, não precisa desculpar. Então sem eu perceber, a Ais chega atrás de mim e coloca as suas mãos no olho e a pergunta quem é, e eu falo, é a Ais, e ela fala, acertou. Depois de algumas horas a Estia chega perto de mim e do Bel e ela fala, vocês podem ir para casa, eu tenho que ficar aqui, vai ter uma reunião dos deuses. E eu falo, ok. Então eu e o Bel vamos embora com os deuses. Então Hermes pergunta, para que essa reunião? Então Loki fala, eu quero um jogo de guerra contra a família Estia. Então a Estia fala, por que você quer esse jogo de guerra? E Loki fala, porque um membro da sua família beijou uma membrana na minha família, a princesa da espada. Então a Estia fala, ok, que dia é isso vai acontecer? Então Loki fala, daqui 1 mês. Então Estia fala, ok. Então todos os deuses foram para suas casas. Então Estia chega em casa, ela pergunta, qual de vocês dois? Fala, foi Byakuya. Então ela falou, agora por sua culpa, minha cunhada, nós estamos num jogo de guerra contra a família Loki. E eu falo, não se preocupe, eu vou terminar o Bel e eu e ele vamos ganhar esse jogo de guerra. Então eu treino o Bel, ensina ele a usar a respeito do trovão. Bel estava mais forte do que a família Loki, menos o que a Ais. Então nós chegamos lá no jogo de guerra. Então o primeiro a luta era Bel contra o Lobo. Então os dois foram para a arena. Então o Lobo começa a falar, Tomatinho, você é muito fraco. Então Bel não deu um tempo para ele. Então eu já uso a respiração do trovão, 7ª forma, Deus do trovão flamejante. Então é só dar um ataque e o Lobo cai. Então Bel vai na direção da saída. Depois de várias lutas, chegou a minha vez voltar contra a Ais. Então eu entro e depois ela entra. Então ela vem para cima de mim com sua espada, mas eu uso a minha e defendo. Então eu uso o Seno, uso o poder de gravidade e todos conseguiram ver ele. Então eu nas costas dela e dou um tapa no pescoço dela antes que ela caia. Eu pego ela. Então o juiz fala, a vitória é da família Estia. Então eu levo a Ais para a enfermaria. Então deixei ela lá e fui embora. Então galera, e vou deixar esse vídeo por aqui. Então até logo.